Então a próxima palavra é o cavalo. Então aqui no site tá, é o corpo humano. Então foi bem objetivo aqui, tá? Aqui, na escola, quando a gente usa a palavra cavalo, ou é para se dirigir ao animal mesmo, cavalo, ou então diz respeito ao nosso corpo, vai depender do contexto, vocês vão perceber diante do contexto. Mas é o nosso corpo no sentido de, o nosso corpo, de novo, é a soma desses ecos. Somos um eu superior, esse é o nosso eu inferior. Então o nosso corpo aqui físico chamamos de cavalo. Por quê? Porque é o nosso ego. Então o que acontece? Muitas pessoas gostam de falar assim: ah, temos que matar o nosso ego, quando isso não é real. Porque aí que você consegue associar um cavalo, por exemplo. Quando você tem um cavalo e ele está rebelde, né, ele não quer comer direito, ele dá coice, ele está agitado, você vai matar ou você vai domar? Você vai, né, tornar-se um com ele, né? Você vai como que chama, gente? Você vai domá-lo, né? Tem pessoas especializadas nisso. Então o cavalo deixa de dar coice, come na hora certa, ele passa a ser um com você. Entende por quê? Porque você não quis matá-lo, você o domou. Então como você faz isso na nossa vida prática? É tipo compreendendo que tudo é os momentos eternos, você tem essas emoções, elas são eternas, você compreende elas, reconhece elas através das vivências e dos aprendizados, você flutua as emoções, a lógica, a sensação, ficando em quinta dimensão, e aí, a partir disso, você atua, certo? Ou seja, você domou o seu cavalo. E esse termo, esse conceito, ele se aprofunda cada vez mais nos reinos luciferianos. Por quê? Porque, de novo, animais, eles são eco, né? Eco dessa simetria. Cada vez mais profunda, ela vai tomando forma, né? Vai tomando individualidade. Então os animais estão no reino anterior ao nosso. Na verdade, é praticamente o mesmo reino. Também somos reino animal. O que nos diferencia de um animal é a nossa lógica, a capacidade de posicionar, de lidar com o espaço, com o tempo, de lembrar do passado, agir no presente em prol do futuro, organizar, construir, administrar. A gente administra os reinos anteriores, o mineral, né, para fazer pedras preciosas, etc. A terra, tudo que a gente lida ali da terra para baixo, por assim dizer, é do reino mineral. Então no reino vegetal também usamos para construção, usamos para alimentação, usamos para decoração, né? Desmatamos para e por aí vai, né? Trabalhamos como o reino vegetal também. No reino animal também estamos acima do reino animal, porque transbordamos através da lógica. Do contrário, seria a mesma coisa. Efeito daqueles mesmos processos, ecoando. Isso são os animais, são ecos dessas emoções se encontrando. A luz procurando diante do nada, ela vai se entendendo cada vez mais e se individualizando, né? Cada uma naquela perspectiva emocional que experimentou. Entendeu? O vermelho vai ficar mais ali naquele tom porque ele vê a vida daquele jeito. O outro pra cá, pra cá, pra cá. Isso aprofundando vai gerando as camadas da nossa consciência, né? Reino mineral, já falei, reino vegetal, nas plantas você come, você você enfeita, você cria coisas, você faz casas, você entende? Com madeira, tudo reino vegetal. Depois no reino animal também, como transbordamos, né? Esses acúmulos de movimentações, né? As emoções vão se entendendo, transbordam no ser humano, que é o resumo dessas emoções. Então cada ser humano vai ter as emoções inerentes em si, cada um puxando um tom mais para um lado ou para o outro, ou para o vermelho, para o azul e entre essas, né? E o violeta ali, que é o flutuar dessas todas, que é o ideal para o reino quântico, né? Você flutuar, você ficar mais nesse ponto violeta observando essas emoções. Claro que você vai ter a sua tendência, mas você protege toda tendência, todo indivíduo tem seu lado sombra, seu lado luz, né? Eu já tenho artigo falando sobre isso. Então você precisa se perceber, entender a sua essência, sua casa e tudo para lidar com isso, tá? Lidar com suas sombras e com seus pecados e suas virtudes. Então o cavalo é basicamente isso. Você entendendo que os animais são probabilidades diante do infinito, por exemplo, possibilidades de lidar com as emoções. Uma mata, por exemplo, uma floresta é abstrata. Você vai para o abstrato, você vai lidar com suas emoções, entende? Então você encontra um leão ou um bicho furioso, quando você tem que lidar com essa sensação. E assim vai, são possibilidades. Somente, na medida que você traz ele para próximo de ti, ele começa a ecoar personalidades suas, entendeu? Então, por exemplo, cada animal vai ter um jeito de te ecoar, mas ele vai te ecoar, então ele começa a ser tipo uma extensão do seu próprio corpo. Isso são os totens. Então você começa a se tornar um com eles, literalmente. É por isso, por exemplo, já dei esse exemplo também no TikTok, no filme Avatar.
Quando ele monta no cavalo dele lá, que no caso é tipo um dragão, é um ser lá, ele conecta o cabelo dele com o cabelo do bicho. Literalmente, eles fazem assim, se laçam, viram só. Então isso são coisas do reino do céu, do reino quântico, atlântico, essas coisas todas. Então é basicamente isso, é cavalo por causa disso. Porque é como se a gente estivesse montando no nosso corpo físico. Mas na verdade a gente está, através do eu superior, administrando esse eu inferior. Ou pelo menos assim deveria ser.